Muito bem, senhores, estamos aqui para mais um vídeo da série Integração de Conhecimento do Projeto LDA Uni. Eu sou o professor Roberto e o assunto de hoje é a leitura de resistores. Bem, senhores, no nosso último vídeo nós tivemos a oportunidade de identificar características, tipo físico, variação e funcionamento de resistores fixos e variáveis. Então a gente viu o que era um resistor e para que ele servia. Agora nós veremos a forma correta de leitura e interpretação do valor do resistor através do seu código de cores. Muito bem, as cores que compõem o código de cores são essas que os senhores estão vendo aqui, onde cada uma cor dessa aqui equivale a um valor, ou seja, o preto vale 0, marrom vale 1, vermelho vale 2, laranja vale 3, amarelo vale 4, verde vale 5, azul vale 6, violeta vale 7, cinza 8 e branco 9, tá bom? Então observem que essas cores, na posição que elas estão aqui, elas equivalem a um valor numa ordem crescente que vai de 0 até 9. E existem também as cores de tolerância, né, que são cores à parte, que tem uma função específica, que depois, quando a gente estiver fazendo a interpretação do código, eu vou explicar para os senhores. As cores de tolerância são as cores marrom, vermelho, ouro e prata, e quando não tem a cor também nós temos um percentual equivalente. Então, só relembrando aqui, tolerância é justamente a diferença entre aquele valor que você vai encontrar medindo o resistor para aquele valor que você encontra quando você faz a leitura do resistor, tá bom? Então, essa diferençazinha, ela é aceitável desde que esteja dentro desse percentual indicado pela faixa de tolerância que vai estar no corpo do resistor. A gente tem uma frase mnemônica, que é um tipo de frase que auxilia você fazer referência, no nosso caso aqui, às cores do código de cores, para que a gente consiga identificar essas cores no posicionamento correto, justamente para facilitar a identificação do valor das cores, tá bom? Então a nossa frase mnemônica aqui é PM, velho, lava viatura cheia de barro. Então imagine aí um policial militar já idoso, lavando uma viatura que está cheia de barro. Então observem lá que PM indica as cores preto e marrom, velho, só a letra V, que é a primeira letra da palavra velho, indica a cor vermelha, lava, as 4 letras, por isso que elas estão uma sobre a outra, indicam as cores laranja, amarelo, verde e azul. Viatura, primeira letra V, que indica a violeta. Cheia, primeira letra C, que indica a cinza. Barro, primeira letra B, que indica o branco. Muito bem, os resistores mais comuns, que tem seu valor identificado por código de cores, são os de 4 faixas. Então, os senhores verão depois que a gente tem resistores de 4 faixas, de 5 faixas e de 6 faixas, mas aprendendo de 4 faixas, os outros são só detalhes que diferenciam um do outro, tá bom? Veremos então as regras para a identificação do valor de resistência do resistor de 4 faixas. Então, a primeira regra é você saber identificar quem é a primeira faixa do resistor e quem é a última faixa, tá legal? Então, os senhores observem que essa faixa marrom, ela está a uma determinada distância da extremidade do corpo do resistor, conforme vocês estão vendo, e a faixa de cor ouro está a uma distância um pouco maior. Então, a gente vai levar em consideração essa característica para identificar a primeira faixa, tá? E ainda tem uma outra característica que a gente também vai levar em consideração, que é justamente que os senhores percebam que tem 3 faixas aí, que elas estão a uma distância um pouco maior da outra faixa, dessa faixa dourada, dessa faixa de cor ouro, tá bom? Então, ó, a primeira faixa é aquela mais próxima da extremidade do corpo do resistor. Então, no caso aqui dá para ver que a primeira faixa é a cor marrom. E a gente pode também identificar a última faixa, porque ela fica um pouco mais distante das demais faixas. No caso aqui, a última faixa, então, é a de cor ouro, ok? Bom, uma vez que a gente identificou aí o posicionamento das faixas, agora a gente vai identificar qual é a função de cada uma dessas faixas aqui. Então, a gente começa identificando essa função sempre pela última faixa, tá legal? Porque isso vai facilitar na interpretação da forma como o código funciona. Então, observe que a última faixa, ela é a faixa de tolerância. A penúltima faixa, ela é denominada faixa de fator multiplicativo, que a gente vai interpretar isso como sendo quantidade de zeros. Ou seja, o valor da cor nesta faixa, vai indicar uma determinada quantidade de zeros na hora de fazer a interpretação do valor desse componente, tá bom? E a gente tem as outras 2 faixas, que são a primeira e segunda faixa, que elas são chamadas de dígito, ou seja, essas 2 faixas servem para identificar
o valor específico da cor. Então, se a gente olhar lá para o nosso código de cores, os senhores observem aqui que nós temos uma primeira faixa de cor marrom. Observe que o marrom vale 1, então eu coloco 1 aqui, eu já estou fazendo a leitura do meu componente aqui, tá bom? A nossa segunda faixa é verde, observem lá que o verde vale 5, então eu coloco aqui o número 5. Essa terceira faixa, pessoal, ela indica o quê? Quantidade de zeros. Então observe que ela também é da cor verde. Então olha lá, eu vejo que o verde vale 5, então essa faixa vai me indicar quantos zeros eu vou colocar aqui na leitura do resistor. Então eu coloco 5 zeros, já que o verde vale 5. Entendeu? Então, primeira faixa dígito, valor da cor. Segunda faixa dígito, valor da cor. Terceira faixa, 0. Você vai pegar o valor da cor e vai colocar em quantidade de zeros. Nesse caso aqui, nós já fizemos a leitura desse resistor. Ou seja, um resistor de 1.500.000 ohms. Tá? Tem alguns detalhezinhos que a gente ainda vai ver com relação a esse valor de leitura aí. E aí a gente tem a última faixa aqui, que nós já sabemos que é a faixa de tolerância, né? A faixa de tolerância, ela tem as suas cores específicas. Então, observe que no caso aqui a faixa é ouro, ouro é 5%. Então, a gente conclui aqui a leitura do resistor, mais ou menos 5% de tolerância. Acontece, pessoal, que existe uma regra que diz que quando os valores de resistência, os valores lidos lá de resistência, forem iguais a 1000 ou maior que 1000, você tem que obrigatoriamente aplicar uma regra de conversão, onde você usa aí os múltiplos quilo e mega. Tá legal? Quilo aqui representado pela letra K e mega representado pela letra M. Então, pessoal, observem que quilo equivale a 3 zeros e mega equivale a 6 zeros. Vocês já vão ver como é que a gente usa isso aí. Bom, essa regra de conversão ela só vai se aplicar quando o valor de leitura for igual a 1000 ou maior que 1000. E observem que o valor de leitura aqui é 1.500.000 ohms, ou seja, é maior que 1000. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu tenho que reduzir esse valor utilizando esses múltiplos que estão apresentados aqui. Como é que eu faço isso? A gente já não sabe que quilo representa 3 zeros, então eu vou lá no valor de leitura, corto 3 zeros e substituo esses 3 zeros pela letra K do quilo. Nesse caso aí, fazendo a interpretação agora da leitura, eu ficaria com um valor de 1.500 kΩ, tá bom? Sabendo que esse quilo aí equivale a 3 zeros. Beleza, até aí? Legal, só que não pode parar aí. Por que não pode parar aí? Porque o valor que eu estou lendo aqui, 1.500 kΩ, 1.500, ainda é maior que 1000, certo? Essa regra se aplica quando o valor for igual ou maior que 1000. Então, se é maior que 1000, no caso eu cortei 3 zeros, eu tenho que cortar mais 3 para substituir, no caso, esses zeros aí pela letra M de mega, porque o mega equivale a 6 zeros. Então, senhores, eu já cortei 3, eu tenho que cortar mais 3. Mas observe que eu só tenho mais 2 zeros aí no 1500. Então, eu vou cortar esses 2 zeros. Uma vez cortado esses 2 zeros, pessoal, ficou faltando cortar 1 zero. Só que eu não tenho mais zeros aí nesse número. O número restante aí é 15. Não tem zero para cortar. E eu não posso cortar o número 5. Então, nesses casos, como falta 1 zero para cortar, eu vou acrescentar uma vírgula antes de um algarismo. No caso, o último algarismo. Ficando dessa forma, como os senhores estão vendo aí, 1,5. Então, assim sendo, eu vou substituir esse K pela letra M. Agora, no caso, né, que foram 6 zeros eliminados do valor inicial de leitura, que era 1.500.000 ohms, e o valor de leitura restante vai ficar aqui 1,5 mega ohm. Beleza? Então essa é a forma correta de fazer a leitura. Observe, 1,5 agora é menor que 1000, então eu posso parar aqui. Beleza? Muito bem. Então, ó, eu destaquei aqui um exercíciozinho só para os senhores exercitarem essa regra aí de conversão para quilo e mega. Então, observe que o primeiro valor que eu tenho lá é 1000 ohms. Pô, 1000, o que a regra diz? Se for igual a 1000 ou maior que 1000, eu tenho que usar a regra de conversão. Então, eu tenho 3 zeros lá no 1000, o que eu faço? Eu corto esses 3 zeros, substituo pela letra K, porque K equivale a 3 zeros. Como é que fica a leitura desse resistor? 1 kΩ. Abaixo eu tenho lá 1.500 ohms. Eu teria que cortar 3 zeros, mas eu só tenho 2 zeros para cortar, então eu corto esses 2 zeros, ficou faltando 1 zero, então eu vou pegar um algarismo e vou aplicar uma vírgula antes desse algarismo lá, no caso é o 5.
Então o valor de leitura ficou 1,5 quilo-ohm. Agora eu tenho aqui 1 milhão de ohms, são 6 zeros. Então eu corto logo os 6 zeros, substituo pela letra M, porque o mega equivale a 6 zeros, então vai ficar 1 mega-ohm. E eu tenho agora o valor aqui de 1 milhão e 200 mil ohm. Eu só tenho 5 zeros, eu tenho que cortar 6, então o que a regra diz? Eu corto 5 zeros, ficou faltando 1 para cortar, então eu vou aplicar uma vírgula antes do último algarismo, ficando então 1,2, então o valor final de leitura vai ficar 1,2 mega-ohm. Muito bem, seguindo. Observem que agora eu tenho um resistor de 5 faixas. Pessoal, resistor de 5 faixas, a última faixa continua sendo a faixa de tolerância e a penúltima faixa continua sendo o fator multiplicativo. O que mudou agora é porque agora eu tenho 3 faixas de dígito. E eu já sei como é que eu trabalho com dígito. Dígito é um valor da cor. Então, senhores, sabendo que marrom vale 1, eu coloco lá o 1 do marrom. Sabendo que o verde vale 5, eu coloco lá o 5 do verde. Sabendo que vermelho vale 2, eu coloco lá o 2 do vermelho. Então, as 3 primeiras faixas estão indicadas aqui pelos 3 primeiros valores, 1, 5 e 2. E a faixa de fator multiplicativo é a quantidade de zeros. Então, no caso, eu sei que o azul vale 6, então eu coloco lá 6 zeros. Então, eu tenho aqui um resistor de valor 152 milhões de ohm, eu tenho lá minha faixa de tolerância, né? As cores de tolerância lá eu já sei quais são, vermelho vale 2%, então eu coloco lá 2%, vou usar a regra de conversão, não posso esquecer disso. Então eu tenho 6 zeros aqui no meu número, eu vou substituir esses 6 zeros pela letra M, beleza? E aí o meu valor de leitura final fica 152 mega-ohm, beleza? Então resistor de 5 faixas, o que aconteceu é que eu acrescentei apenas uma faixa a mais de dígito, ok? Seguindo, valor final então 152 mega-ohm, mais ou menos 2% de tolerância. E aí, eu tenho um resistor de 6 faixas, tá? Pessoal, esse resistor de 6 faixas, ele já não é muito comum, né? Ele é um resistor meio antigo, mas pode ser que vocês estejam trabalhando com equipamentos antigos, montados, fazendo conserto. Você vai encontrar lá um resistor de 6 faixas. Então, você já vai saber que essa última faixa aqui é uma faixa que indica coeficiente térmico do resistor, tá legal? Ou coeficiente de temperatura do resistor. É a faixa que indica a temperatura de trabalho que esse resistor vai trabalhar, tá bom? Essa faixa ela não tem a menor relação com a leitura do resistor. Então, o que vocês vão ter que interpretar, quando ele tiver 6 faixas, aqui a última faixa ela não vai ser levada em consideração para a leitura e interpretação do valor do resistor. Apenas as 5 faixas, onde a última é tolerância, a penúltima é fator multiplicativo e as 3 primeiras são dígitos, tá bom? E aqui nós temos as cores referentes, né, aos coeficientes de temperatura. Observe que os valores de coeficiente de temperatura eles têm como unidade de medida ppm / grau Celsius. Esse ppm significa partes por milhão, tá bom? Então, com marrom, 100 partes por milhão, grau Celsius. A cor vermelha, 50 partes por milhão grau Celsius. E assim sucessivamente, conforme os senhores estão vendo aqui nessa coluna do código de cores aqui, referente a coeficiente de temperatura, tá bom? Muito bem. E aí tem algumas situações que são características lá quando vocês estiverem fazendo a leitura do resistor. Fiz questão de trazer para vocês aqui, que caso os senhores se deparem com essa situação, os senhores já vão saber como interpretar, tá bom? Então observem aqui que eu tenho um resistor aqui, onde o fator multiplicativo dele, ou seja, a indicação da quantidade de zeros é a cor preta. Se os senhores olharem lá para o código de cores, vocês vão ver que preto quer dizer zero, vale zero a cor preta. Então, pessoal, se no fator multiplicativo eu faço uma indicação de quantidade de zeros, uma vez que preto vale zero, eu vou botar quantos zeros? Nenhum zero, ou seja, 0 zeros. Então, vamos ver aqui o valor desse resistor. Está lá o preto no fator multiplicativo. Primeira faixa vermelho, eu sei que vermelho vale 2. Segunda faixa preto é dígito, né? Então, preto vale 0, eu boto 0 aqui. E essa terceira faixa, que é o preto, na posição de indicação de quantidade de zeros, então eu não coloco nenhum zero, já que o preto vale 0, tá bom? Prata, tolerância, no caso 10%, né, de acordo com as cores de tolerância que a gente já viu anteriormente,
Valor final de leitura aqui, 20 ohm, mais ou menos 10% de tolerância. Outra situação característica aqui é você encontrar na cor de fator multiplicativo o ouro. Porque o ouro, se os senhores se lembram, ele é uma cor específica de tolerância, tá? E nesse caso aqui, esse ouro, ele está na faixa de indicação de quantidade de zeros. Então, quando acontecer isso, a regra é a seguinte. Vamos lá, as duas primeiras faixas são dígitos, então amarelo vale 4, eu boto lá o 4. Azul vale 6, então eu boto lá o 6. E aí eu tenho o ouro na faixa de indicação de quantidade de zeros. Então, nesse caso aqui, sabendo que ouro é uma faixa específica de tolerância, então a regra diz o seguinte: quando eu encontrar a cor ouro na faixa de indicação de quantidade de zeros, eu acrescento uma vírgula antes do último algarismo do valor lido, beleza? Então, no caso aí fica 4,6. Aí eu vou para a última faixa, que é a faixa de tolerância, 5%. Então, o valor de leitura aqui fica o quê? 4,6 ohm, mais ou menos 5%. Tá bom? E a última situação característica é quando, da mesma forma, eu encontrar agora, na cor lá de fator multiplicativo, o prata. Tá bom? Prata, os senhores sabem, é uma cor específica de tolerância. Mas aqui, nesse caso, ele não está na faixa de tolerância, ele está na faixa de indicação de zeros. Então, essa regra se aplica para resistores cujo valor de resistência dele seja menor que 1 ohm. Então, nesse caso, como é que eu faço a interpretação do código de cores aqui? Primeira faixa, amarelo. Amarelo vale 4, beleza, botei lá a cor 4. Segunda faixa, dígito, vale 6, que é o azul. Então, eu boto lá o 6, beleza? E a terceira faixa, que seria indicação de zero, mas eu tenho lá uma cor que é específica de tolerância, que é o prata. Então, nesse caso, a regra diz o seguinte, que eu vou aplicar uma vírgula nos dois primeiros algarismos ali, que são o 4 e o 6, só que eu vou colocar essa vírgula antes dos dois últimos algarismos. Então, no caso aqui, colocando uma vírgula antes dos dois últimos algarismos, o valor de leitura ficaria 0,46. Tá bom? Aí eu vou lá, faço a leitura da tolerância, 5%. Então, o valor de leitura aqui fica 0,46 ohm, mais ou menos 5% de tolerância. Muito bem. Então, senhores, finalizando aqui a leitura e interpretação do nosso código de cores de resistor. Não se esqueçam lá, dá o like no nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de valor para vocês verem ainda lá, tá legal? Um abraço, ficamos aqui. Valeu!